Fala aí, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Cleiton Tenório e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema nervoso central. Então, esse sistema nervoso central vai compreender duas regiões muito importantes, dois órgãos muito importantes, que é o encéfalo e a medula espinhal. Sendo que o encéfalo ele pode ser dividido em três regiões, que é a região do cérebro, a região do cerebelo e a região do tronco encefálico, que nós vamos falar um pouco mais na frente. Toda essa região vai ser protegida por uma camada óssea, que é o crânio, mas também vai ser protegido por uma camada que nós chamamos de meninges, e vamos falar um pouquinho mais na frente. Já a medula espinhal vai ser um tubo nervoso, certo? Que vai ser protegido não pelo crânio, mas sim pelas nossas vértebras, certo? Então ela está ali numa região no interior das nossas vértebras. Como falado anteriormente, as meninges, elas são basicamente uma região que encobre ali o sistema nervoso central e vai auxiliar num processo de proteção. E elas podem ser divididas, elas são divididas, na verdade, em três camadas, que é a dura mater, que vai ficar logo abaixo da parte óssea, ou do crânio, ou da região das vértebras, certo? E ela é uma região, uma camada mais rígida da meninge. Abaixo da camada dura mater, nós temos a camada aracnoide. Essa camada aracnoide, ela é uma camada bem mais sensível do que a dura mater, ok? E ela tem, como o próprio nome diz, um formato de teia, certo? Parece mais uma teia, uma tela de proteção, e aí por isso que vem o nome aracnoide. Abaixo da aracnoide, nós vamos ter a camada mais sensível e que está em contato direto com a região do sistema nervoso central, que é a pia mater. Entre a aracnoide e a pia mater existe uma cavidade, uma região chamada de cavidade subaracnoide, certo? E ela vai compreender um líquor, que na verdade é chamado de líquido encefalorraquidiano. Esse líquido encefalorraquidiano, ele tem a função de reduzir ali a pressão e os impactos que poderiam ser causados ali por esse cérebro. Então, por exemplo, ao balançar a cabeça, o nosso cérebro poderia muito bem bater nas regiões ósseas e da dura mater e causar lesões. Então, esse líquido, esse líquor, né, ele vai auxiliar no processo de redução desse impacto, fazendo com que o nosso cérebro ele fique meio que nadando, né, mergulhado sobre esse líquido, ok? Uma característica bem interessante desse líquido, e que é uma doença bastante recorrente, é a hidrocefalia. O que seria essa hidrocefalia? Essa hidrocefalia é muito causada quando se aumenta a pressão do líquido encefalorraquidiano, certo? Que pode ser aumentado através de tumores que vão ocupar ali o espaço, certo? Aumentando a pressão e comprimindo o nosso cérebro. Em adultos, isso é muito preocupante, porque simplesmente ocorre de comprimir ali o nosso cérebro, podendo levar a lesões severas e até a morte. Já nas crianças, principalmente em bebês recém-nascidos, as fissuras cranianas elas ainda não estão bem fechadas, bem seladas. Então, o que é que acontece? Acontece que para reduzir essa pressão do líquido encefalorraquidiano, a criança, o crânio, ele tende a expandir, a aumentar, aumentando ali a cabeça, o tamanho ali, a circunferência do crânio e da cabeça, consequentemente, ok? O nosso cérebro ele vai ser dividido em dois hemisférios, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Uma característica bastante interessante desses hemisférios é que sempre o hemisfério esquerdo vai coordenar as funções do lado direito do corpo e
o hemisfério direito vai coordenar as funções do lado esquerdo do corpo. E com isso, em alguns acidentes, o pessoal da medicina consegue verificar em qual região do cérebro foi lesada de acordo com a perda ou não das funções do movimento, ok? Esses hemisférios eles são divididos em lobos. Então, nós temos basicamente 4 lobos principais, que é o lobo frontal, essa região mais próxima da parte da frente da nossa cabeça, que tem como principal função o planejamento e a execução de movimentos do nosso corpo, além de trabalhar com funções cognitivas, funções de aprendizagem. A linguagem também é desenvolvida nessa região do lobo frontal e personalidade e comportamento dos indivíduos também é trabalhada na região frontal, ok? A região parietal, que é essa região acima da nossa cabeça, certo? Ela tem como principal função atuar na sensibilidade do corpo, interpretar estímulos sensitivos, então frio, calor, dor, ok? Além disso, é ela quem traduz e consegue interpretar a imagem corporal ali dos indivíduos e do mundo em que aquele organismo ele habita, ok? A região temporal é essa região mais do lado do cérebro, certo? Tem uma função importante na audição e interpretação da linguagem falada, certo? Então, vocês que estão me ouvindo e que estão conseguindo interpretar aquilo que eu falo, o principal lobo que vai que vai executar essa característica é o lobo temporal. Por fim, nós temos o lobo occipital, que é essa região posterior da nossa cabeça, tá? Fica localizado na região posterior, e ele vai ter principalmente a função de transformar e interpretar estímulos visuais em imagens, tá? Reconhecer imagens e ambientes, e ele está totalmente voltado a estímulos voltados à construção de imagens e à visão, ok? Nós temos também um sistema, um conjunto de estruturas que é situado em várias regiões, em vários lobos do nosso cérebro, certo? Inclusive da região do diencéfalo, que aqui nós vamos ver mais na frente, que está relacionada tanto ao comportamento emocional, então vejam ali o lobo frontal trabalhando, e também na região de memória, vejam o lobo parietal também funcionando. Então, esse conjunto ali de estruturas é o que nós chamamos de sistema límbico, ok? Abaixo, na parte mais posterior do nosso cérebro, nós temos o diencéfalo, que é dividido ali em 3 regiões principais, que é o tálamo, que vai traduzir principalmente estímulos sensitivos, e vejam que o sistema límbico também passa por essa região do diencéfalo, ok? O hipotálamo, que vai trabalhar na regulação do seu corpo, quanto à temperatura corporal, hidratação, desidratação. Além disso, ele tem uma função importante, que é uma função visceral, ou seja, é ele quem dá o estímulo de fome, de sede, de frio, de calor, e com isso consegue a homeostase do nosso corpo. E a glândula pineal, que vai estar associada ali ao hipotálamo, e tem uma função muito importante na programação do relógio biológico ali do indivíduo. Então, é muito comum que a gente observe momentos do dia em que nós já temos ali disparos biológicos, como acordar, horário para dormir, horário para comer, e isso é regulado pela nossa glândula pineal. Tranquilo? Mas na região mais abaixo do cérebro, nós temos a região do cerebelo,
e o cerebelo tem uma função muito importante na programação do equilíbrio do corpo, movimentos ali mais sensíveis, mais delicados. Além disso, ele trabalha no processo de coordenação do corpo e também ele instiga, acelera ou diminui o tônus muscular. Então, ele trabalha diretamente vinculado à realização dos movimentos e coordenação motora ali do nosso organismo. E lógico, para terminar a região ali do nosso encéfalo, nós temos o tronco cerebral, que vai ser uma região que tem como principal função levar a informação através das nossas fibras nervosas do cérebro, do encéfalo, para a medula óssea e da medula óssea para o cérebro. E ele está dividido em 3 regiões principais. Essa região mais acima e conectada ao cérebro e ao cerebelo, e ao encéfalo, que nós chamamos de mesencéfalo. A região mais abaixo, que nós chamamos de região do bulbo encefálico, né? E, por fim, nós temos a nossa medula espinhal, ok? Abaixo, nós temos a segunda parte, né, do nosso sistema nervoso central, que é a medula espinhal. Como o próprio nome diz, ela fica localizada na região ali entre as vértebras, ok? E ela tem uma função muito importante no processo de comunicação do sistema nervoso central com o sistema nervoso periférico, que é assunto da nossa próxima aula. Ela também faz parte de um processo de absorção ali da sensibilidade. Então, nós temos uma região sensitiva, que liga, né, os nervos sensitivos, e nós temos uma região que é responsável pela produção ali de uma reação, ou seja, nervos, onde se saem, né, nervos que nós chamamos de nervos motores. Com isso, nós temos uma parte posterior, a parte de trás da nossa medula espinhal, tem a função ali de receber estímulo. E a função anterior, a função da frente, né, dessa medula espinhal, tem a função motora, a função de produzir ali um estímulo. E ela funciona basicamente desta forma. Vejam, o neurônio motor e o neurônio sensitivo. Vejam que o neurônio sensitivo está na parte posterior, parte de trás. Ele é quem faz com que o nosso encéfalo receba informações. Então, vamos lá. Eu levei um beliscão e eu senti dor. Ao sentir essa dor, o que é que acontece? O neurônio sensitivo, ele leva essa informação de dor para a medula espinhal. Qual é a minha reação ao levar um beliscão? Eu simplesmente puxo o meu braço. Quem é que faz com que o braço ele seja puxado? É a reação produzida ali pelo neurônio motor. Isso acontece, por exemplo, se a gente pisar em um prego, em um vidro, e a reação de puxar o pé para que aquele vidro ou prego não entre ainda mais no seu pé é uma reação ali de um neurônio motor, ok? Então, a minha medula espinhal, ela trabalha em cima dos mecanismos de reflexo, para que eles sejam mais ágeis e que não seja ali levado mais tempo para que haja uma reação. Ok? Gente, era isso que eu tinha para vocês hoje. Muito obrigado e até a próxima.